Você já deve ter visto por aí algum vaso com cactos, aquelas plantas que têm espinhos, não é mesmo? Elas estão ganhando cada vez mais admiradores e hoje iremos conhecer um pouquinho mais sobre elas. E aí? Quer conversar com um cacto? Claro, eu adoraria conversar com um cacto. Mas só um minuto. Por que Elmo conversaria com um cacto sobre flores, plantas e árvores? Ué, só porque o cacto é uma planta. Por isso. Isso mesmo, cactos são plantas que preferem viver em lugares secos, arenosos e com pouca chuva, como na região do Nordeste do Brasil. Nessa área está o bioma Caatinga, que tem clima semiárido, o clima mais quente do Brasil. A vegetação desse bioma tem poucas folhas e é adaptada para períodos de secas, como os cactos, que são plantas suculentas que têm espinhos. Na Caatinga também encontramos muitos animais, como aves, o veado da Caatinga, lagartos e o tatu-bola, entre tantos outros animais. Esse é um bioma que só existe no Brasil. Agora vamos falar de plantas suculentas. Olhe bem para ela. Você consegue imaginar por que ela recebe esse nome? Não é porque elas são saborosas, não. Essas plantas têm folhas e caules mais grossos e por isso são chamadas de suculentas. Essa é uma característica da planta para acumular água em seu interior e conseguir sobreviver em épocas com pouca água. Você sabia que todo cacto é uma suculenta, porém nem toda suculenta é um cacto? Vamos entender melhor. Os cactos são suculentas porque também acumulam água em alguma parte do seu organismo, geralmente no caule. Porém, olhe bem para um cacto. Você está vendo folhas? Se você olhar bem, vai perceber que quase todos os cactos não têm folhas, eles têm espinhos. Estes espinhos permitem que o cacto sobreviva a longos períodos de seca. Isso porque as folhas das plantas perdem água pela transpiração. Mas como os cactos respiram se eles não têm folhas? É simples, os cactos respiram pelo caule. Existem cerca de 22 mil espécies de suculentas, dentre elas, cerca de 2.000 espécies são os cactos. O cactário do Parque Escola, que fica em Santo André, tem diversas espécies de cactos e suculentas. Vamos conhecer algumas delas? Apesar de seu país de origem ser o México, a palma é bastante encontrada no Nordeste brasileiro, onde ela serve de alimentação para o gado, auxiliando na hidratação dos animais em tempos de seca. Mesmo tendo espinhos, os bois e vacas conseguem mastigar a palma sem se machucarem. Essa espécie de cacto pode alcançar 4 metros de altura e é considerada uma planta medicinal, pois auxilia no tratamento de algumas doenças. Além disso, seus frutos são utilizados na culinária e em indústrias de cosméticos. Agora vamos conhecer a suculenta orelha de elefante, que recebe esse nome pois suas folhas lembram a orelha deste animal. É parecido, né? Essa suculenta é nativa da África do Sul e pode atingir até 60 centímetros, ou seja, 1 metro. Ela apresenta cor avermelhada, principalmente quando fica no sol por muito tempo. Como você acabou de ver, alguns cactos e suculentas parecem com seres vivos ou objetos conhecidos e por isso acabam recebendo os nomes populares característicos. Vamos conhecer mais algumas plantas suculentas. O colar de pérolas, rabo de macaco, orelha de gato, agave Vitória régia. São bem parecidos, né? Você sabia que cactos e suculentas também dão flores? Algumas espécies apresentam flores muito diferentes, como é o caso do cacto estrela, também conhecido como estapélia. Quando aberta, sua flor tem o formato de uma estrela e, além disso, elas apresentam estruturas que lembram pelos e um cheiro bem fedido. Mas para que tudo isso? Para atrair moscas e besouros, que são responsáveis pela polinização dessa espécie de suculenta. Por isso, ela atrai esses animais. Agora vamos conhecer o mandacaru, que é uma espécie brasileira de cacto.
Eles são muito comuns no Nordeste do Brasil e fazem parte da cultura local. Fizeram até música para ele. Ouve só! Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Esse cacto pode atingir 10 metros de altura e dá flores uma vez ao ano. Ele também dá um fruto muito importante para alimentar os animais da região. E esse foi mais um Conhecendo Seres Vivos. Até a próxima!